Olá, que bom que você está aqui. Este é o podcast Histórias do Reddit. Relaxe, você está seguro aqui. Aqui está a nossa primeira história. Minha família e eu achamos que minha prima está fingindo a gravidez. O que podemos fazer? Eu sei que pode parecer estranho, mas minha família e eu não sabemos o que fazer sobre minha prima, W. Ela anunciou a gravidez no fim do ano passado e deve dar à luz em breve. Com o tempo, começamos a duvidar se ela está grávida. Vale dizer que W e eu não somos próximos. Fomos criados juntos até eu ter uns 6 anos, mas depois disso, nossas famílias se afastaram. Mal conversamos desde então. Eu me mudei de cidade quando era mais novo. A maioria da família ainda vive na mesma região, incluindo W, suas irmãs, East e Z. Minha mãe mora a algumas horas, mas continua próxima de Z, irmã mais velha de W, e às vezes recebe notícias por ela. No começo não dei muita importância ao anúncio de W, vi isso nas redes sociais por volta de novembro. Foto de um macacão de bebê sobre um cobertor. Não tinha foto de barriga, a legenda só dizia, em breve, com a data do nascimento. Lembro de ter ficado surpreso porque eu nem sabia que ela estava saindo com alguém. Aparentemente ninguém mais sabia também. Ou nunca mencionou estar em um relacionamento, e mesmo quando as pessoas perguntavam delicadamente sobre o pai, ela mudava de assunto ou dizia que era complicado. Ela comentou que talvez tenha feito fertilização in vitro, mas isso não fazia muito sentido. Ela aluga um pequeno apartamento, trabalha em cargo administrativo médio e sempre foi independente e reservada. A fertilização in vitro é cara e nunca houve indícios de que ela tivesse esse tipo de apoio ou recursos. Quando alguém perguntou se ela tinha um doador, ela desconversou e disse que não queria falar sobre isso. Tudo bem. Respeitávamos sua privacidade, mas ainda havia coisas que não faziam sentido. O costumava ser muito ativa online. Ela postava fotos de roupas, cafés, esse tipo de coisa. Mesmo sem proximidade, ela aparecia no nosso feed quase todo dia. Mas depois do anúncio da gravidez, ela parou de postar fotos dela completamente. Foi como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Sem atualizações, sem fotos de maternidade, nada. Isso não teria sido tão estranho se não fosse por todo o resto. Ela passou a recusar convites das irmãs, o que era estranho, pois sempre saíam juntas. Se ou Z se ofereciam para levar o almoço para ela perto do trabalho, ela dizia que estava atolada ou que não era uma boa hora. Ela sempre trabalhou sob pressão, mas nunca esteve tão indisponível. Não era só que ela estava ocupada, era como se ela não quisesse ser vista. Minha mãe mencionou algo que eu não sabia. Em abril do ano passado, W postou que descobriu não poder ter filhos. A linguagem era vaga, mas séria. Ela até escreveu algo sobre como piadas de gravidez no dia da mentira eram dolorosas. Depois, ela apagou. Alguns meses depois, o anúncio da gravidez foi feito. Há cerca de 6 semanas, a amiga dela organizou um chá de bebê. Muitos familiares foram convidados e tentaram ir. Eles foram até o local indicado, mas não conseguiram encontrá-lo. Eles ligaram e mandaram mensagens para ela pedindo ajuda. Uma tia nossa ficou esperando perto do carro caso a W aparecesse, mas ninguém a viu. Após algumas mensagens sem resposta, perceberam que foram bloqueados e excluídos. Achamos que talvez tivesse havido algum tipo de mal-entendido ou que ela estivesse sobrecarregada. Mas então, ela anunciou que faria um segundo chá de bebê, desta vez em uma cidade que fica a várias horas de distância. Ninguém foi convidado. Nesse ponto, deixou de parecer distância ou até mesmo constrangimento. Começou a parecer que um muro havia sido levantado e ninguém parecia saber o motivo. Um conhecido disse que W está de licença maternidade desde então, mas ninguém a viu. Ela se mudou de apartamento recentemente e não compartilhou o novo endereço com nenhum membro da família. O prédio onde ela trabalha tem estacionamento privativo e ela não usa transporte público, então não há chance de encontrá-la por acaso. Nós consideramos todas as possibilidades. Talvez ela tenha tido um caso de uma noite e não queira falar sobre isso. Talvez ela esteja adotando e ainda não esteja pronta para explicar. Talvez seja uma gravidez de alto risco e ela esteja com medo. Ou talvez ela esteja enfrentando algo mais profundo, invisível para nós. Minha mãe está profundamente preocupada que W possa estar no meio de uma crise de saúde mental. Ela até comentou temer que W tente pegar o bebê de outra pessoa ou faça algo por desespero. Não quero acreditar nisso, prefiro pensar que ela é só reservada ou talvez tenha vergonha por razões que não entendemos. Mas tanto isolamento, segredo e silêncio assim é difícil de explicar.
Falei com um amigo dela recentemente e vou encontrá-los em breve para entregar uma pequena cesta de presentes. Vou manter a conversa leve, sem acusações, só preocupação. Quero que W saiba que, se ela estiver com medo, confusa ou sofrendo, ela não precisa passar por isso sozinha. Que ainda há pessoas que se importam e desejam apoiá-la, independentemente da situação. Seja qual for a verdade, só espero que ela esteja segura e que saiba que ainda é parte da família. Talvez não sejamos próximos, mas ainda desejamos que ela seja feliz e saudável. Sua mãe teme que esteja enfrentando uma crise de saúde mental? Isso é profundamente preocupante e, sinceramente, eu tive o mesmo pensamento antes mesmo de chegar nessa parte. Se você ou outra pessoa da família puder entrar em contato com a amiga que supostamente organizou o primeiro chá de bebê, isso pode ajudar a esclarecer as coisas. O melhor é que quem não for tão próximo e foi convidado entre em contato de forma casual. Diga que ficou triste por não ir ao chá de bebê e deixou um presente. Veja a resposta da amiga. Se o chá de bebê não ocorreu, ou a amiga estiver confusa, isso pode revelar muito, apenas cuidado ao abordar. Se sua prima estiver passando por algo difícil, talvez precise de apoio profissional. É melhor manter as coisas calmas, gentis e sem confrontos. Algo a considerar sobre ela não tirar fotos ou mostrar a barriga. Pela minha experiência, quando estive grávida, não me sentia eu mesma. Ganhei muito peso e não me sentia confortável com o meu corpo. Não tenho fotos minhas grávido, embora antes tirasse muitas selfies e fotos de roupas, só não postava a maioria. Resumindo, me pergunto se sua prima busca validação externa pela aparência de modo não saudável. Talvez ela esteja evitando as pessoas por causa de dificuldades com a aparência. Espero que não seja uma crise séria de saúde mental. Por favor, nos mantenha informados quando puder. A atualização. Respondendo algumas perguntas que vi. Se você não é próximo de W, por que se envolver? Não fui totalmente transparente sobre nossas idades e história por privacidade. Eu temos a mesma idade. Nascemos com poucas semanas de diferença. Meninas são raras na família, então crescemos juntos, na minha cidade natal, uma grande família do interior. Mudei-me para longe quando jovem, mas minha mãe e eu visitávamos nos verões, até eu entrar no ensino médio. Era, e ainda é, muito próxima da minha mãe. E eu também passávamos um tempo juntos, mas éramos muito diferentes. Ela aproveitava as férias para fazer coisas de menina, como se fantasiar ou pintar as unhas, que não fazia com o irmão no ano letivo. Queria pedalar até o rio e voltar para casa sujo, com o cabelo bagunçado, parecendo um ninho de passarinho. Depois, minha mãe passou a se conectar com W nessas questões. Agora que minha mãe mora do outro lado do país, ela tem me pedido para ficar de olho e dar uma olhada no W sempre que eu puder. Como eu sei que ela não podia pagar pela fertilização in vitro, um mês antes de anunciar a gravidez, W precisou mudar para um apartamento menor e trocar o carro por outro com parcela mensal menor. Ela contou às irmãs que não conseguia cobrir todas as despesas só com sua renda. Ela havia quitado seus empréstimos estudantis de uma vez e disse que não tinha muita economia na época. E os pais dela? E como você é a única garota de idade próxima na família se ela tem irmãs, é um pouco complicado. W e as irmãs dela têm mães diferentes e há uma diferença de idade significativa. Ela tem um irmão de idade parecida, mas os outros são pelo menos 20 anos mais velhos. A mãe dela tem sérios problemas de saúde há anos, por isso W foi criada pelo avô materno, que hoje está bem idoso. O pai dela, meu tio-avô, faleceu há mais de 20 anos. Minha mãe era sobrinha dele, então W e eu somos primos de primeira geração. As irmãs dela são mais próximas em idade da minha mãe do que da nossa. Quanto à atualização em si, muita coisa aconteceu, mas aqui está o principal. Seguindo a dica daqui, contatei a amiga da WF, que organizou o chá de bebê. Perguntei se poderíamos nos encontrar para entregar uma cesta a W. Nos vimos em um café e trocamos gentilezas. Depois, compartilhei minha preocupação com a W e disse para a F que só queria ter certeza de que ela estava bem. Disse que se o silêncio da W fosse culpa nossa, eu me afastaria, sem pressão. A F ficou desconfortável no início e, antes de falar, pediu que eu prometesse não contar para a W de onde soube disso. Então ela me mostrou uma longa série de mensagens de texto entre ela e a W. Aqui está o que eu descobri. O bebê é real. A W teve um caso de uma noite com um homem chamado G, um gerente mais velho no trabalho dela. Ele trabalha em outro departamento, mas dividem o mesmo escritório. No início, G não queria se envolver com o bebê e W decidiu criá-lo sozinha.
Depois, G contou à mãe, M, sobre a gravidez e M o pressionou a se envolver. Ele é viúvo e não tem filhos, e parece que M vê isso como sua única chance de ter um neto. O entregou fotos do ultrassom para G que M publicou todas nas redes sociais. Isso abriu as portas. M e algumas amigas começaram a pressionar W por mensagens para que ficasse com G e o bebê não nascesse fora do casamento. M até começou a aparecer no escritório, dia sim, dia não, sob o pretexto de visitar o filho. Na verdade, ela pressionava W por mais informações. W não contou ao Recursos Humanos por medo de ser visto como confraternização imprópria e perder o emprego. É por isso que ela sumiu das redes sociais, para impedir que M pegasse suas fotos. Por isso ela parou de almoçar com as irmãs, para evitar que encontrassem M e causassem uma cena. Ela sente vergonha do que aconteceu e sabe que suas irmãs reagiriam se provocadas. É justo, já que são ex-atletas universitárias que não têm medo de se impor. G ficou passivo o tempo todo. Ele não quer dividir a criação, mas quer ser incluído na certidão para que sua família tenha acesso ao bebê. Ou não confia que M vá respeitar seus limites e G só realmente entra em contato quando M manda. O fiasco do chá de bebê foi o ponto de ruptura. O primeiro era para a família e amigos de W. F se ofereceu para sediar na casa dela. G quis deixar um presente antes e W concordou, desde que ele saísse antes dos convidados. Ele chegou 20 minutos atrasado ao evento, acompanhado de M e amigas dela, esperando ser bem recebido. Convidados de F e grupo de M iniciaram uma discussão. No meio de tudo isso, as irmãs de W começaram a ligar porque não conseguiam encontrar o condomínio. U bloqueou elas, não por maldade, mas para evitar que se envolvessem enquanto as coisas já estavam saindo do controle. Só F sabia da história. Os outros convidados de W ficaram confusos e chocados. O segundo chá de bebê ainda aconteceu, mas sem W, M organizou sozinha a festa a 300 km de distância e agora está ameaçando pedir a guarda total. G segue calado e distante, só falando com W no trabalho quando é indispensável. Tudo isso me foi contado em um café às 8 da manhã. F possuía mensagens de W de 7 meses que confirmavam sua história. Em muitas, W falava sobre como se sentia envergonhada e sozinha. Dias depois, Ava me ligou. Coloquei um cartão na cesta dizendo que estava disponível caso ela precisasse conversar. Sem pressão ou expectativas, só amor. Ela agradeceu e conversamos por 5 horas. No início, tratamos o assunto com cautela. Depois, ela falou sobre G. Fingi não saber nada para que ela compartilhasse tudo à sua maneira. Depois, mostrei para ela minha postagem original. Quando chegou na parte em que minha mãe temia que ela pegasse o bebê de alguém, ela riu tanto que soltou uma gargalhada roncando. Só aquele momento já fez tudo valer a pena. Expliquei a ela que F me contou, mas só porque todos estávamos preocupados. Incentivei ela a conversar com minha mãe, que nos criou sozinha e talvez tivesse conselhos úteis. Alguns dias depois, minha mãe me disse que elas tinham conversado. E agora, a melhor notícia, W teve o bebê dela esta semana. Ela e o bebê estão bem. As irmãs a acompanham no hospital e ela enfim contou tudo a elas. Elas já estão ajudando ela a explorar as opções legais dela. Ela não contou para G sobre o nascimento, mas M liga o tempo todo, sabendo que o parto estava próximo. Tem boa licença maternidade, mas pensa em sair depois. Espero que ela denuncie ao Recursos Humanos, mas isso fica para depois. W autorizou compartilhar essa atualização. Mas além disso, não vou postar mais sobre a situação dela. Só sou grato por ela ter pessoas ao lado dela agora. Tudo o que eu sempre quis foi garantir que ela não passasse por isso sozinha. E agora, finalmente, ela não está. Roubar um bebê teria dado menos drama do que isso. Caramba. Impressionante como sua prima lida com esse drama. Obrigado pela atualização. Estou impressionado com a resiliência e calma da sua prima nesse período. Não imagino o quanto ela ficou estressada. Às vezes, a verdade é muito mais bagunçada do que imaginamos e muito mais humana também. U não fingiu gravidez, nem planejou nada, só estava sobrecarregada, sozinha e com medo de julgamentos. Ela só queria alguém que ouvisse sem julgar e, felizmente, o autor original fez isso. Ok, mas podemos comentar como todos passaram de ela pode estar fingindo para ela vai roubar um bebê. Olha, eu adoro uma teoria interessante, mas da próxima vez vamos começar com uma conversa em vez de um caso de true crime. Karen disse que eu deveria ter dito, por favor.
Mais uma história da minha época nas atrações daquele famoso parque temático da Flórida. Você sabe qual é? Muitos fogos de artifício, muitas luzes e um rato muito alegre comandando o lugar, uma espécie de planeta mágico dos ratos. Isso aconteceu durante uma das temporadas de pico, provavelmente nas férias de primavera ou no início do verão. Fui designado para a função chamada cela, parte do sistema de fila da atração. Naquele ponto da fila, Fast Pass, fila normal e solteiros eram reunidos e depois divididos em duas salas de pré-show. Cada sala exibia um vídeo explicando a atração e as instruções de segurança antes dos visitantes seguirem para o embarque. Do lado de fora das salas de pré-show, havia duas pequenas áreas de espera, cada uma com corrimãos de metal. Os corrimãos organizavam as pessoas, mas causavam problemas constantes. Crianças e ocasionalmente adultos adoravam escalar, balançar e se equilibrar neles como ginastas. Às vezes, alguém caía, então precisávamos ficar atentos. Havia um aviso pedindo aos visitantes que não sentassem, ficassem em pé ou balançassem nos corrimãos. Era educado, direto e parte da rotina. Provavelmente dizia isso várias vezes por turno. Naquele dia, eu treinava um novo funcionário. Ele ainda aprendia e observava enquanto eu levava os grupos para as salas. O parque estava lotado, as filas não diminuíam e as pessoas ficavam inquietas. Conduzi o grupo atual, fechei as portas e me preparei para o próximo grupo na fila. Duas famílias grandes, cerca de 20 pessoas, entraram nas fileiras 1 e 2. Eu reiniciava o sistema quando vi, como sempre, crianças subindo nos trilhos. Um garoto de cerca de 10 anos estava sentado no topo, balançando as pernas despreocupado. A mãe e a avó dele conversavam próximas, sem prestar atenção. Eu fiz o anúncio de segurança no meu tom calmo e profissional de sempre. Alguns dos adultos desceram imediatamente. O garoto, porém, não se moveu. Esperei e repeti o anúncio, mas nada aconteceu. A família dele nem sequer levantou os olhos. Olhei ao redor. Outros hóspedes estavam começando a perceber. Havia mais de 100 pessoas na fila e a pressão silenciosa só aumentava. Aquele silêncio compartilhado, onde todos estão observando, esperando para ver o que vai acontecer. Repeti o anúncio novamente, um pouco mais firme desta vez. O garoto continuou parado e as duas mulheres continuaram rindo juntas, como se estivessem em um brunch, não na fila de um brinquedo. Na quarta vez, minha paciência já estava se esgotando. Afastei-me do console, fui até o garoto e pedi firmemente, sem rudeza, que ele descesse. Ele pulou de susto, desceu rapidamente do corrimão e correu direto para a mãe dele. Voltei ao console e segui trabalhando. O novato tentava não rir. Era claro que ele queria falar algo, mas se conteve. Segundos depois, ouvi passos rápidos. A mãe do garoto marchava em minha direção, claramente irritada. Ela parou bem perto do console, com o rosto vermelho e a voz cortante. Ela disse: "Ei, isso foi rude. Você poderia pelo menos ter dito por favor." Não respondi na hora. Precisei respirar antes de falar algo de que me arrependesse. Com todo o calor, barulho e estresse diários, seria fácil perder a cabeça, mas isso nunca ajudou. Após um momento, olhei para ela e pedi calmamente que voltasse à sua fileira. Ela parecia abalada e me olhou como se pensasse se valia a pena continuar. Eu não me movi, nem ela. Finalmente, ela se virou e foi embora sem dizer mais uma palavra. O garoto parecia envergonhado, de braços cruzados e sem olhar nos meus olhos. O novo colega sorriu, se inclinou e disse que eu talvez fosse seu favorito no trabalho. Trabalhamos juntos por anos depois. E de vez em quando, ele mencionava a história do "por favor" como se fosse uma espécie de lenda. Você falou "por favor" 4 vezes, só não no tom que ela queria. Alguns esquecem que respeito é mútuo. E sinceramente, se aquela criança tivesse caído e se machucado, ela seria a primeira a gritar processo, culpando a empresa antes de admitir que ignorou os avisos de segurança repetidos. Aqui não é mais questão de boas maneiras, mas de consciência básica. Já tinham esgotado todos os "por favor". Faz anos que não ouço a palavra "shooketh". Acho que ela se chocou, não por sua grosseria, mas porque deve estar acostumada a provocar e irritar os outros. Mas você simplesmente encerrou o assunto, ficou calmo e a dispensou sem dar a reação que ela queria. Esse silêncio diz mais que qualquer resposta. Ela ignorou 4 avisos educados e se irritou só quando ouviu uma voz firme? Nesse ponto, não se trata de educação, é para evitar um processo. E vamos ser honestos, se a grade tivesse caído, ela já estaria na metade da avaliação no Yelp antes da criança sequer bater no chão.
Sou babaca por apressar minha amiga a terminar a comida em um restaurante japonês? Tenho 22 anos, sou homem, e recentemente saí com minha amiga de 21 anos para um restaurante japonês na Japantown. Nós nos conhecemos há mais de 8 anos, mas essa foi, na verdade, a nossa primeira vez comendo juntos em um restaurante de verdade, sentados à mesa. Normalmente, quando a gente sai, estamos andando por aí, pegando alguns lanches ou apenas colocando o papo em dia em algum lugar tranquilo. Isso era para ser parte de um dia relaxante. Comer algo rápido, relaxar com uma bebida e passear pela região. Pedimos algo leve, tigelas de miso, uma cerveja cada e ainda pedi um coquetel. Nenhum de nós come muito e estávamos tentando economizar. Terminei minha sopa e as bebidas em cerca de 30 minutos. Eu estava relaxado e conversávamos durante a refeição. Mas eventualmente percebi que ela ainda estava devagar, comendo a sopa dela. No começo, não achei nada demais. Achei que ela só estava saboreando ou comendo devagar de propósito. Mas com o passar do tempo e o restaurante ficando mais silencioso, comecei a me perguntar se ela estava tendo dificuldade para terminar. Em certo momento, disse a ela que não precisava se forçar a terminar se não quisesse. Eu disse isso de forma casual, até mesmo de apoio. A resposta dela foi calma, ela disse que não estava forçando nada. Ela só queria dar um tempo ao estômago antes dos últimos goles. Ela comentou que era mais fácil por ser líquido, não sólido. Conversamos sobre isso por 1 minuto. Nada acalorado, só um pequeno desentendimento. Não insisti mais depois disso. Depois, um pouco mais tarde, o garçom deixou a conta na nossa mesa sem a gente pedir. Nós não tínhamos pedido para fechar, mas eu entendi como um sinal. O lugar não estava cheio quando chegamos, mas era pequeno e parecia que a equipe já estava começando a encerrar o expediente. 4 pessoas que chegaram depois de nós já comeram e foram embora. Nessa hora, só estávamos nós e parecia haver apenas um funcionário trabalhando. Achei que era hora de começar a encerrar, então paguei a conta. Enquanto isso, minha amiga ainda estava tomando a sopa de miso dela, devagar. Em um momento, ela colocou a colher na mesa e disse algo sobre como a carbonatação da cerveja estava deixando o estômago dela apertado. Tentei amenizar o clima, repetindo o que ela dissera antes. Era só líquido e ela ficaria bem quando passasse. Ela quase não respondeu. No fim, levantamos e saímos. Ela ainda não tinha acabado a sopa. O restaurante já estava quase fechando naquela hora. Não houve grande discussão, mas ficou um certo constrangimento entre nós depois. Nada demais, só uma tensão no ar. Fomos juntos de carro e terminamos a noite juntos. Eu não toquei no assunto de novo. Depois comecei a pensar mais profundamente sobre a situação, especialmente depois de lembrar de algo importante. Minha amiga tem um histórico de transtorno alimentar. Ela já está bem melhor há um tempo, mas eu ainda assim deveria ter sido mais cuidadoso. O que eu achei que fosse um comentário casual ou até útil pode ter parecido uma pressão, ou pior, ter soado como se eu estivesse ignorando algo que ela estava enfrentando silenciosamente naquele momento. Também comecei a pensar em quanto tempo realmente ficamos no restaurante. Parecia que estávamos lá há 2 ou 3 horas. É muito tempo para 2 pessoas com porções pequenas, ainda mais querendo sair depois. Acho que como mais rápido que a média, mas só percebi o tempo passado quando o garçom trouxe a conta. Para ser sincero, parte de mim ainda não tem certeza de quanto disso foi sobre a comida em si ou sobre o clima geral da noite. Talvez ela estivesse desconfortável por motivos que não tinham nada a ver comigo. Talvez ela só estivesse tentando desacelerar a noite do jeito dela. De qualquer forma, eu não queria apressá-la, mas também não pude deixar de notar que o restaurante já estava pronto para fechar e a equipe provavelmente queria ir para casa. Então agora fico me perguntando, será que eu errei por ter dito alguma coisa? Será que eu deveria simplesmente ter deixado ela ficar com a sopa pelo tempo que precisasse? Ou foi razoável dar uma apressada na noite quando estava claro que já estávamos passando do tempo permitido? Eu não queria que ela se sentisse julgada ou apressada, de verdade não queria mesmo. Mas não tenho certeza se minhas palavras dificultaram as coisas para ela, e se dificultaram, me sinto péssimo por isso. Eu sou o babaca? Você não é o babaca, mas se sua amiga não consegue comer sopa de miso em meia hora, será que ela tem algum problema de saúde? Se ainda não foi examinada, deve procurar um médico. Tenho refluxo ácido crônico e dificuldades para engolir desde criança, mas só fui diagnosticado no fim dos meus 30 anos. Mastigo bem a comida, mas não levo tanto tempo para tomar sopa e cerveja. Aliás, álcool geralmente não é recomendado para problemas de estômago, embora eu consiga beber com moderação. Às vezes, não é sobre a sopa, mas sobre dar espaço para as pessoas concluírem as coisas no tempo delas, certo? Nem todo mundo engole miso como se fosse uma competição.
Alguns de nós vivem uma jornada emocional com nossos cubos de tofu. Isso é tudo por agora, mas não fique triste. Voltaremos em breve com mais histórias para você. Lembre-se de ouvir o Sr. Redder todas as noites, assim seus sonhos serão maravilhosos, como você e cheios de luz. Agora clique nesta playlist, venha acompanhar, estaremos bem aqui. Até lá, até logo!